Meu nome é Thaisa Prado, sou a professora de Direito Internacional de vocês. Estamos aqui analisando os tratados internacionais. Então, na aula passada, a gente conversou principalmente sobre o processo de conclusão do tratado internacional, que são todas aquelas etapas que devem ser observadas para que um tratado efetivamente entre em vigor. Então, ele vai passar pela negociação, que o tratado nada mais é do que um acordo, entre sujeitos de direito internacional, passa pela negociação, negociando eles elaboram o texto, a partir do momento que o texto está elaborado, eles vão fazer a adoção do texto, a assinatura daquele texto. Para os estados que adotam o procedimento de forma simplificada, basta a assinatura para que eles demonstrem o seu consentimento definitivo em querer fazer parte daquele tratado. Para os estados que adotam o procedimento solene, não basta a assinatura, que é o caso do Brasil. Então você teve a negociação, a elaboração do texto, a assinatura. No caso do Brasil, a gente exige mais uma etapa, que seria a ratificação. Na ratificação, você traz esse tratado para o direito interno, passa pela análise do presidente, 2 casas do Congresso, o presidente de novo. Aí é o presidente que vai dar o ok e fazer a ratificação. Essa ratificação, então, é feita pela autoridade que detém competência constitucional para tal, e vai demonstrar o interesse definitivo do Estado em fazer parte daquele tratado. Ratifica, elabora uma notificação internacional dessa ratificação, que a gente chama de carta de ratificação, e envia ao depositário do tratado, que o próprio tratado lá no finalzinho vai te dizer quem que é esse depositário. Ele recebeu, ele vai ter que contabilizar quantos estados já ratificaram, para ver se o número mínimo de estados já foi cumprido pelo tratado. E esse número mínimo está escrito também no próprio tratado, também lá nas cláusulas finais. Então você vai lá e ele vai te dizer se é 5, se é 10, se é 15, se é 20, se é 25, sei lá, Então você vê quantos são. Atingido esse número, o tratado entra em vigor internacional. Se o Estado já tinha ratificado antes, vai entrar em vigor para ele também. Se ele não ratificou, obviamente que para ele não entra, só vai entrar em vigor para aqueles que ratificaram. Pois bem, no Brasil, além dessa entrada em vigor, é necessário também uma promulgação e publicação desse tratado. Essa promulgação é feita pelo presidente da República e ele publica no Diário Oficial da União um decreto presidencial. Aí aquele tratado está plenamente válido no Brasil. Hoje a gente começa a falar das condições de validade de um tratado internacional. Veja, é um tema relativamente simples, porque vocês já estudaram isso em algum momento de uma maneira semelhante quando falaram do negócio jurídico. O tratado ele nada mais é do que um negócio jurídico, firmado entre sujeitos de direito internacional. Então, da mesma forma, ele vai ter algumas condições de validade. No direito interno, quando você estuda negócio jurídico, você também não fala das condições de validade do negócio jurídico? Fala, e não tem lá se existe um vício de consentimento, você tem lá o erro, dolo, coação, pode invalidar o teu negócio jurídico? Pode. Então aqui a gente vai ver que existem algumas questões bastante semelhantes, Primeira condição de validade que eu coloquei aqui para vocês é a capacidade das partes. Então, quando você vai celebrar um tratado, você precisa que as partes sejam capazes, que as partes tenham capacidade jurídica para celebrar tratados internacionais. Então, lembra lá que a gente falou que os estados e as organizações internacionais detêm capacidade jurídica internacional? Então, eles podem. Então, a gente colocou aqui estados soberanos, organizações internacionais, a Santa Sé. O que é a Santa Sé? É a personalidade jurídica internacional do Estado do Vaticano. Do Vaticano, na Igreja Católica, Itália, Roma, Santa Sé, personalidade jurídica internacional. Eles celebram também tratados, acordos que eles chamam de concordatas, mas eles têm capacidade jurídica para poder celebrar esses acordos. As organizações internacionais, como a gente viu, elas detêm uma capacidade jurídica limitada à sua função, limitada ao seu objetivo, limitada ao seu propósito, E é em relação àquele seu propósito que ela vai firmar esses tratados internacionais. Então, os tratados, eles precisam ser elaborados, eles precisam ser firmados por quem detém a capacidade para isso. Então, por exemplo, eu, Thaisa, pessoa física, que, sem autorização nenhuma de ninguém, não posso firmar um tratado internacional. Eu não posso ser parte de um tratado internacional. Pensa lá, Itália com Thaisa. Não posso, Porque eu não tenho capacidade jurídica internacional para isso. Além das partes serem capazes, a gente precisa que os agentes signatários estejam devidamente habilitados. Lembra que a gente falou na aula passada dos plenipotenciários, Plenipotenciários, que é aquela palavra boa para brincar de forca, Então, os plenipotenciários são aqueles que detêm plenos poderes para participar de todas essas etapas do tratado internacional. Então, quando você vai ter alguém que vai assinar pelo Estado, veja, quando você faz um contrato, você assina no teu próprio contrato, Mas agora um Estado
O Estado é um ente fictício, ele não vai poder assinar. Ele precisa de alguém que o represente para que assine esse determinado tratado. Então, além da capacidade das partes, a gente precisa da habilitação dos agentes signatários. Então, os agentes que assinam, os plenipotenciários, eles precisam estar devidamente habilitados para tal, né? Então, tem alguns cargos, como a gente comentou, que só pelo cargo a pessoa já detém esse poder, que é, por exemplo, aqui, ó, chefe de Estado, chefe de governo, ministro das Relações Exteriores, chefe de missão diplomática, representantes acreditados pelo Estado, né? Ou também qualquer pessoa, representantes acreditados, qualquer pessoa que o Estado dê essa autorização. Agora pensemos o seguinte, eu tô lá passeando na Europa, bem chique, bem feliz, né? Tô passeando na Europa, de repente eu passo do lado de uma sala, assim, dentro de um hotel, assim, maravilhoso, tem uma sala, tá numa reunião, eu olho vários representantes de Estados e eles estão assinando um tratado internacional. Aí eu fico ali na porta só olhando, assim. De repente eles falam, cadê o representante do Brasil? Não vem ninguém. Representante do Brasil, venha, tá na tua hora de assinar, né? Não vem ninguém. Aí eu, metida, lá fora, levanto a mão, opa, eu sou do Brasil, eu assino. Eu vou lá e assino. Pergunto pra vocês, eu estava autorizada pelo Brasil para assinar aquele tratado? Não. Isso vai ter validade? No primeiro momento diz, claro que não, né? Mas veja, o que eles colocam? Em prol do princípio da celeridade, da eficiência, eles vão trazer o seguinte, que uma pessoa não habilitada, eu nesse exemplo, né, não vai ter nenhum efeito legal até que o Estado confirme o ato. Então, por exemplo, se não era interesse do Brasil, se não tinha nada a ver, obviamente que eles não vão confirmar. Mas digamos que eles vão lá e falam, putz, é mesmo, a gente tinha esquecido de mandar alguém e era importantíssimo. Mas quem que é essa Thaísa? Sei lá, uma doida que estava lá passando e assinou pelo Brasil. Mas ela fez certo, é isso mesmo que a gente quer, é isso que a gente tem interesse? É. Não, o Brasil vai lá e não, beleza. Então o que ela fez está certo, confirmamos o ato da Thaísa. Né? Então veja, no momento eu não tinha autorização, mas se o Brasil quiser, ele pode posteriormente confirmar esse ato para que aquela determinada situação tenha validade e possa prosseguir, tá? Terceiro elemento constitutivo, terceira condição de validade que a gente tem aqui é o objeto lícito e possível. Então a gente falou da capacidade das partes, a gente falou da habilitação dos agentes signatários e a gente também vai falar do objeto lícito e possível. Então, para um tratado ter validade, é necessário que o seu objeto seja lícito e seja possível. A gente não pode, por exemplo, firmar um tratado internacional sobre venda de órgãos. Né? Por quê? Porque no Brasil é considerado uma prática ilícita. Então o Brasil vai lá e firma um tratado internacional com algum país europeu, por exemplo, dizendo que todas as pessoas que deverem para o Estado brasileiro, ele vai entregar um órgão como parte do pagamento da dívida aqui e o outro Estado vai dar uma contraprestação financeira para isso. Credo, brasileira, que louca. Não pode, né? Seria algo que se considera um objeto ilícito. Estaria contra, né, o nosso ordenamento jurídico e mais, estaria contra a moral internacional e o ius cogens, que é o direito imperativo, né, que é a norma imperativa de direito internacional público. Mais do que isso, esse objeto tem que ser possível. Você não pode, por exemplo, celebrar um tratado em relação a direitos hidrelétricos de um rio que secou, em relação a direitos de uma ilha que submergiu. Né? Então tem que ser possível você fazer aquele determinado tratado. O objeto dele tem que ser possível de ser cumprido. Né? Então a gente falou capacidade das partes, habilitação dos agentes signatários, o objeto tem que ser lícito e possível e por fim a gente precisa ter o consentimento mútuo. Né? A vontade livre de vícios. Né? O Estado efetivamente quer, né? Ele tem consciência, ele efetivamente quer fazer parte daquele tratado. No negócio jurídico do direito interno também não é a mesma coisa, né? Você não precisa ter o consentimento livre. E se você demonstrar, né, que existem vícios naquele consentimento, você pode inclusive invalidar, né, aquele determinado negócio jurídico. Mesma coisa no direito internacional. Só que aqui a gente tem um pouco, são menos exemplos, né, menos hipóteses que a gente tem, né, de invalidar esse tratado. E a gente vai dar uma olhadinha em quais são elas agora. Então, capacidade das partes, habilitação dos agentes signatários, objeto lícito e possível, consentimento mútuo. No caso de um vício de consentimento, você pode, né, dizer que esse tratado não é válido. Aqui a gente tem alguns exemplos. O erro
O Estado achou que era uma coisa, mas na verdade era outra, né? O consentimento foi viciado. Ele achou que estava celebrando um tratado sobre um determinado assunto, sobre uma determinada condição, mas depois foi ver que era outra, ele foi induzido a erro, né? Ou ainda o dolo, né? No direito internacional a gente não tem elementos muito claros do que seria o dolo para o direito internacional, né? Mas a gente pensa que tem que ter sido praticado por uma das partes contratantes, né? E seja excusável para a vítima e determinante do seu consentimento. A gente também não encontra muitos exemplos, né? Porque na questão do erro e do dolo, você parte do princípio que uma das partes foi enganada, que uma das partes quis enganar, mas a outra parte também vai ter que ter sido vulnerável para isso. E se a gente está falando de negociação entre estados, entre grandes governantes, que vão ter experts, que vão ter pessoas assessorando, fica um pouco mais difícil você comprovar que você efetivamente foi induzido a erro, né? Mas se o estado conseguir comprovar que isso aconteceu, é uma das formas aí de você invalidar um tratado internacional. Então, erro, dolo. A gente tem também a corrupção do representante do Estado. Então, isso, né, corrupção é uma palavra aí que está na moda, né, infelizmente. Mas veja, pode acontecer. Determinado Estado apenas ratificou um tratado porque o representante do Estado recebeu vantagens financeiras para aquilo, né? Então, esse tratado é bom para o Brasil? Mais ou menos, ou às vezes nem é, né? Mas o representante do Estado foi lá e ratificou. Por que ele fez isso? Porque ele ganhou um dinheirinho por trás, né? Nossa, isso não acontece. Bom, de qualquer forma, né? Se conseguir comprovar essa corrupção, aquele tratado é invalidado. Principalmente se ele trouxer prejuízos ou não trouxer aí, não for, né, de acordo com os interesses daquele Estado. Então, demonstrando a corrupção do representante do Estado é uma das formas que a gente tem o vício de consentimento. E a última que eu coloquei aqui é a coação. Então, erro, dolo, corrupção e coação. E essa coação ela pode se dar de duas formas. Você pode ter uma coação contra a pessoa do representante do Estado ou contra o próprio Estado. Então, uma ameaça de uso da força ou um uso da força efetivo, né? Você chega a pessoa representante do Estado, lá, o presidente, o ministro, o diplomata, bota uma arma na cabeça e diz: assina, senão eu te mato. Assina, senão eu mato tua família. Assina, senão eu te sequestro teus filhos. Sei lá, né? Você está ameaçando a pessoa do representante do Estado. E ele vai lá e só assina, só ratifica por causa dessa ameaça, né? É um vício de consentimento. Ou a ameaça pode ser em relação ao próprio Estado. Faça isso, senão eu explodo o Maracanã no final de uma Copa do Brasil, sei lá, né? Faça isso, senão eu vou... Não só questão de violência física, mas pode ser também uma ameaça econômica, alguma ameaça aí que... Ou até de integridade física, né? Faça isso, senão eu vou tomar a Amazônia pra mim. Eu vou entrar lá com soldado, com bomba, com guerra, com tudo e vou tomar Amazônia. Não, você está ameaçando o próprio Estado, né? Então o vício, vai ter um vício no consentimento dele que vai, com certeza, no caso, né, de provas, cancelar, invalidar aquele determinado tratado internacional, por ser um negócio jurídico, tá? Muito bem, a gente viu agora as condições de validade. Vale a pena a gente comentar um pouquinho também sobre os efeitos dos tratados. A partir do momento que um tratado entra em vigor, ele vai surtir efeito para quem? Então, via de regra, a gente tem aqui, é que você obedeça o princípio da relatividade do tratado e ele apenas surte efeito em relação às partes contratantes. Então, o tratado lá entre 3, 4 estados, via de regra, os efeitos vão ser só em relação àqueles estados, né? Só que, é claro, se a gente está falando de via de regra, é porque tem alguma exceção, né? Então, a regra é que o tratado ele surte efeitos apenas interpartes. Entretanto, existem exceções, né? Que a gente vai dar uma olhadinha. Essas exceções elas podem se dar de duas formas. A primeira é você aplicar um tratado a um terceiro estado com o seu consentimento, tá? Então veja, ele não faz parte efetivamente daquele tratado, mas efeitos daquele tratado vão surtir para ele, mas é porque ele concordou com isso, tá? Então a gente tem duas hipóteses. Se o tratado ele vai criar uma obrigação para esse terceiro estado, o consentimento dele deve ser expresso. Agora, se ele vai criar um direito para esse terceiro estado, esse consentimento pode ser tácito, ou seja, se ele silencia, a gente tem aí uma presunção de consentimento. Exemplos, né, que tragam uma obrigação. Digamos que o Brasil firma um tratado internacional com o Canadá, tá? Para exportação ali de determinados produtos. E digamos que a gente combine que para chegar no Canadá vai precisar antes parar num posto nos Estados Unidos, num porto, né, nos Estados Unidos, para fazer uma vigilância fitossanitária, sei lá.
né? Os Estados Unidos não faz parte daquele tratado, mas a gente está criando uma obrigação para ele. Claro que provavelmente ele vai ser remunerado, vai ter algum acordo específico em relação a isso, mas aquele tratado em relação a Brasil e Canadá, os Estados Unidos não faz parte, mas a gente está criando uma obrigação para ele. Por estar criando uma obrigação para ele, é necessário que ele demonstre o seu consentimento de forma expressa em relação a esse tratado. Então ele não é parte, mas ele tem que consentir para que essa obrigação seja criada. Já no caso de um direito, né, você tem um tratado que cria um direito para demais estados, ou um acordo comercial que cria um direito para demais estados, como por exemplo a cláusula da nação mais favorecida. Quando um estado vai lá, isso é um dos princípios da OMC, Organização Mundial do Comércio, quando um dos estados vai lá e fornece um benefício econômico, por exemplo, reduz uma alíquota de imposto para a importação de um determinado produto de um estado, né? Via de regra a gente vai dizer o seguinte, que se ele forneceu esse benefício a um estado, ele tem que fornecer a todos os outros. Claro que existem algumas exceções, como os blocos econômicos, mas se não se enquadrar nessas exceções, se ele fornece um benefício a um estado, ele tem que fornecer a todos os demais. Cláusula da nação mais favorecida. A forma como você trata o estado que você mais favorece, você tem que tratar os demais também. Então, se o estado vai lá e faz um acordo com o estado, diminuindo essa alíquota de imposto, automaticamente ele está gerando um direito para os demais estados de ter aquela alíquota também reduzida pela cláusula da nação mais favorecida. Então, como está criando um direito, esse consentimento não precisa ser expresso, tá? Só se o estado não quiser mesmo, ele vai lá e demonstra que ele não quer, né? Mas via de regra, então, se é uma obrigação, consentimento expresso, se é um direito, presunção de consentimento. Existe ainda uma implicação na Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados que traria a possibilidade de você aplicar tratados a terceiros estados sem o seu consentimento, tá? Mas essa noção ela é bastante contestada, porque veja, qual seria a base jurídica desses tratados? Né? Existe uma crítica porque você estaria desrespeitando o voluntarismo clássico e o interestatismo. Você estaria obrigando um Estado a respeitar um tratado sem que ele efetivamente tenha feito parte daquilo. Né? Então é uma noção aí bastante contestada, né? Mas que a Convenção de Viena traz essa implicação. É importante que a gente saiba que existe, né, essa implicação, mas que é uma noção bastante contestada. Então, sobre efeitos dos tratados, resumindo, né? Via de regra, os efeitos dos tratados são interpartes, excepcionalmente podem produzir efeitos a terceiros estados com o seu consentimento, desde que, se for uma obrigação, o consentimento seja expresso, se for um direito, esse consentimento pode ser tácito. Mas ainda, você terminou esse tratado. É possível fazer uma emenda depois? Fazer uma revisão? Modificar alguma coisa que estava lá dentro? Né? Veja, como qualquer lei, também você vai poder fazer essa modificação. Isso serve principalmente para quê? Né? Para adequar aquele tratado à evolução da sociedade, né? A possibilidade de reestabelecer um equilíbrio, a possibilidade de retornar ao status quo antes da negociação daquele determinado tratado. Então é possível sim, desde que passe, né, pelos procedimentos que aquele próprio tratado determina, né, como necessários para que sejam feitas essas emendas. Só não vai ser possível se o próprio tratado, nas suas cláusulas finais, trouxer uma disposição dizendo que é proibido, né? Então tem lá uma cláusula dizendo são proibidas emendas a esse tratado. Não pode fazer emenda. Aí se quer mudar, cancela tudo e faz de novo, né? Mas se não existir essa proibição, é bem possível, desde que passe ali também pelo processo de aceitação dos estados. Aí sim, término do tratado, como que um tratado chega ao fim. Então, quando a gente falou em processo de conclusão, é como ele vai ser concluído, como ele vai ser criado. Aqui, término do tratado. Então, são várias formas de como um tratado vai poder chegar ao fim. Primeira forma que eu coloquei aqui é o fim previamente pactuado. O que é isso? Já quando os estados fazem um outro tratado, eles combinam quando que ele vai acabar. Botam um prazo de validade no tratado, né? Então, o tratado vai valer até dezembro de 2020, até dezembro de 2030. Sei lá, você bota um prazo de validade. Chegou aquele prazo, o tratado se encerra, né? Condição resolutiva. Ao invés de botar um prazo, eles colocam uma resolução, uma condição que vai resolver aquele tratado, que vai botar fim àquele tratado. Então, quando determinada condição acontecer, o tratado se acaba. Então, eu coloquei aqui como exemplo. Brasil e Argentina vão usar a mesma quantidade de petróleo, né? Vão usar o mesmo petróleo até que possam explorar a mesma quantidade diária. Conseguiram alcançar, né? Conseguiram desenvolver técnicas de explorar a mesma quantidade diária, acabou o tratado. Tá? Então, veja, uma condição resolutiva. Você coloca uma condição que, quando ela for alcançada, aquele determinado tratado chega ao fim. Descumprimento unilateral.
uma das partes descumpre o tratado e isso daria ensejo, né, daria a possibilidade da outra parte rescindir aquele tratado. Então você veja aí, quem está rescindindo não é quem descumpriu, é quem foi lesado por esse descumprimento. Então, além de eventuais perdas e danos, além do dever de indenizar daquele que descumpriu e eventualmente causou danos, a outra parte ainda poderia levar ao descumprimento, à rescisão do tratado, né, ao término do tratado pelo descumprimento unilateral. Semelhante, porém diferente, né, a gente tem a denúncia. Então, o descumprimento unilateral é quando uma das partes sai do tratado porque a outra parte descumpriu o tratado. Então, você tem um motivo, você tem um porquê, você foi lesado porque o outro descumpriu e isso faz com que você rescinda aquele pacto. Agora, a denúncia, ela é um pouquinho diferente, porque é um instrumento unilateral na qual o Estado simplesmente sai fora do tratado. Não pede para sair, não, o Estado simplesmente sai fora do tratado, ele não quer mais, ele sai do tratado. Ai, mas pode fazer isso? Então, né, é claro que isso é mal visto no âmbito do direito internacional, porque você vai estar descumprindo, né, com aquilo que você combinou, você vai estar descumprindo com o Pacta Sunt Servanda, você vai estar desrespeitando a boa-fé nas relações internacionais, mas o Estado é soberano, né? Então, se o Estado chega num determinado momento e ele não quer mais fazer parte daquele tratado, ele denuncia e pula fora, ele denuncia e sai do tratado. Claro que, eventualmente, ele vai ser responsabilizado por isso. Então, ele simplesmente saiu do tratado. Isso gerou prejuízos a terceiros, ele vai ter efetivamente que indenizar, vai ser responsabilizado por isso no Tribunal Internacional. Mas como um ente soberano que é, o Estado pode denunciar, né, sair de um tratado. Claro que é mal visto, mas ele pode fazer isso. Outras 3 hipóteses que eu coloquei aqui é o fim consensual, quando os Estados resolvem, né, por uma questão amigável, extinguir aquele tratado. Então, veja, não tinha nenhuma data estipulada, não tinha nenhuma condição estipulada, mas eles se encontram e dizem, não faz mais sentido esse tratado existir, ou não tem mais porquê, ou a gente não quer mais, né? E eles decidem botar um fim de maneira consensual. Isso aconteceu, por exemplo, na Liga das Nações. Então, a gente comentou em algumas aulas atrás que a gente teve a Primeira Guerra Mundial, foi criada a Sociedade da Liga das Nações, que é uma organização internacional que tinha como principal objetivo evitar a Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra Mundial acontece, né, meados lá da Segunda Guerra Mundial, os Estados se reúnem e pensam, não, se o objetivo da Liga das Nações era evitar uma Segunda Guerra e a gente está em guerra, ela fracassou. Então eles vão lá e de forma consensual extinguem a Liga das Nações. Tá? Então, fim consensual. Os Estados vão lá e simplesmente decidem, por vontade, por fim àquele acordo. Tá? Extinção da personalidade internacional de uma das partes em um tratado bilateral. Veja, tratado bilateral. Você tem 2 sujeitos, né? E um deles deixa de existir. Ou é porque o Estado deixa de existir, ou é porque a organização internacional deixa de existir. Via de regra, se você tem um tratado só entre 2 e um deles deixa de existir, consequentemente aquele tratado vai ser extinto também. E a última hipótese de término que eu coloquei aqui é a impossibilidade de execução. Então, veja, a gente viu que uma das condições de validade é o objeto lícito e possível. Então, quando o tratado foi firmado, aquele objeto era possível, beleza? Mas agora, depois de algum tempo de execução, por alguma superveniência de uma situação independente da vontade das partes, aquele objeto se tornou impossível. Por exemplo, o rio secou. Por exemplo, a ilha submergiu. Se a gente estava disciplinando um acordo comercial acerca de direitos hidrelétricos de um rio, esse rio secou para sempre, né? Acabou, não tem o que fazer, né? Então vejam, são situações que o objeto, por uma questão, né, futura, após, né, a elaboração daquele tratado superveniente, o objeto se tornou impossível. Então essa também é uma das formas, né, uma das possibilidades da gente terminar, da gente extinguir um tratado internacional. Coloquei ainda aqui a questão das reservas, né? Essas reservas, o que são? Eu coloquei aqui que são apenas para tratados multilaterais, tá? E são declarações unilaterais feitas por um Estado para modificar alguma questão daquele tratado no momento que ele for ratificar. Então vamos voltar um pouquinho, né? O Estado foi lá, elaborou o texto, junto com os demais Estados daquele determinado tratado, foram lá e assinaram. Assinaram, só que agora eles têm que passar por aquela outra etapa que é a ratificação. Só que quando chega na ratificação, o presidente do Estado ou do Congresso vê que tem algumas cláusulas lá que ele não gostou, que ele quer mudar, né? E tem a possibilidade dele excluir ou modificar os efeitos jurídicos de certas disposições do tratado. Então tem lá uma cláusula que ele não gostou, ou ele quer mexer, ou ele quer tirar, né? Por exemplo, a cláusula 12.
não gostou da cláusula 12. Ou porque não está compatível com o Estado, né, com o ordenamento jurídico interno, ou é porque não tem interesse, seja o motivo que for. A reserva seria o quê? Seria essa possibilidade dele chegar e fazer uma reserva àquela cláusula dizendo: para o Brasil, esse artigo 12 não é válido. Ou para o Brasil, a gente quer mexer na redação do artigo 12. Pergunto para vocês, pode fazer isso? Será que sempre pode fazer isso? Sempre não, né? E quando que a gente vai saber se pode ou não pode fazer? Lembra que eu falei que as cláusulas finais do tratado é tipo um manualzinho de instrução daquele próprio tratado? Então é lá que a gente vai procurar. Então são as cláusulas finais que vão dizer se reservas são permitidas ou são proibidas num determinado tratado. Pega, por exemplo, o Estatuto de Roma, que é o tratado internacional que cria o Tribunal Penal Internacional. O TPI foi criado por esse Estatuto de Roma e esse tratado é um tratado que não admite reservas. Ou seja, para você, Estado, ingressar, né, como Estado que faz parte, né, do Estatuto de Roma e aceita o TPI, aceita a sua jurisdição, você vai ter que ratificar o Estatuto de Roma de maneira integral. Não pode ter reserva. Bem, então o Brasil ele ratificou o Estatuto de Roma que cria o TPI. Ratificou sem reservas. Né? Mas aí até a gente tem uma observação a fazer que existe dentre as penas do TPI a possibilidade de prisão perpétua. Né? E a gente ratificou sem reservas. Então, quando acontecer, vamos ver o que vai acontecer. Mas, via de regra, o Brasil vai ter que respeitar de maneira integral, até porque ele ratificou esse Estatuto de Roma sem reservas. Mas se existisse a possibilidade de fazer reservas, provavelmente esse seria um artigo que a gente quisesse discutir. Né? Mas tá, e aí você pega um tratado. Né? Você vai ter que ver lá primeiro se pode ou não fazer reservas. Então isso você vai ter que ver quando o Estado for assinar, ratificar, aceitar ou aprovar o tratado, ou seja, quando ele for expressar o seu consentimento definitivo, ele vai poder formular uma reserva. Então, via de regra, pode, a não ser que a reserva seja proibida pelo tratado, como é, por exemplo, no Estatuto de Roma que cria o TPI, ela é proibida, né? Ou ainda, o tratado dispõe que só podem ser formuladas determinadas reservas e aquela que você quer fazer não pode. Então, por exemplo, o tratado diz assim, só pode reserva do artigo 5 a 10. E você quer fazer do 12. Não pode, só pode 5 a 10, não pode fazer do 12, acabou. Né? Então não vai poder. Ou ainda, que não seja nenhuma dessas duas hipóteses, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Né? O tratado versa lá sobre uma questão de proibição de emissão de gases poluentes por ser um tratado de direito ambiental e você quer botar reserva bem no artigo que fala da questão da proibição de emissão do gás. Se você deleta aquele artigo dali, o tratado não faz sentido nenhum. Né? Então a reserva, via de regra, é permitida, a não ser que ela seja proibida ou a não ser que exista uma limitação acerca do objeto e da finalidade do tratado ou ainda em relação a determinados artigos que possam ou não ser considerados reservas. Tá? Ainda em relação às reservas, quem que faz isso? Né? Quem que faz é o chefe do Poder Executivo, então no nosso caso o Presidente da República, né? E ela vai ter que ser aceita pelas demais partes para valer entre elas. Tá? Então veja, o Brasil faz uma reserva, vai para os demais estados para ver se eles concordam com aquela reserva ou se eles fazem uma objeção àquela reserva. Se eles concordarem, a reserva vai funcionar entre aqueles dois estados. Se eles não concordarem, para eles fica valendo, mas para o estado que fez a reserva não fica valendo. Então a reserva é algo bastante complicado que deve ser evitado nos tratados internacionais sob pena de você fragmentar aquele tratado. Então, digamos assim, o Brasil fez a reserva lá em relação ao artigo 12. Tem 40 estados que fazem parte daquele tratado. 15 concordaram, os outros não. Para eles vão valer, para os 15 que concordaram não vai valer. Então você acaba fragmentando o tratado e isso dificulta um pouco a sua aplicação na prática. Então por isso as reservas devem ser evitadas. Por isso que alguns tratados já de cara impedem, proíbem as reservas, para evitar esse tipo de fragmentação. Então o Estado ele recebe, né, que um outro Estado fez uma reserva, ele pode concordar ou ele pode fazer uma objeção à reserva. Ainda, quando ele quiser retirar essa reserva ou retirar uma objeção, ele pode fazer isso a qualquer tempo. Tá? Por fim, ressalto para vocês que quando a gente escuta o termo declarações interpretativas, não é a mesma coisa que reserva. Então, o Estado ele pode, no ato de sua ratificação, fazer declarações interpretativas. Na verdade, ele só está discorrendo acerca da interpretação que ele fez daquela determinada cláusula, né? Para ele precisar o sentido de uma disposição daquele tratado. Mas só porque ele fez uma declaração interpretativa não significa reserva. Então, não é a mesma coisa, não é sinônimo, tá?
Veja, aí a gente conseguiu levantar as principais hipóteses, né, acerca dos tratados internacionais. Falta apenas a gente discorrer um pouquinho sobre a hierarquia desses tratados, que vai ficar aí para um futuro momento, no qual eu aguardo ansiosamente a presença de vocês. Muito obrigada. Tchau, tchau.